Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, dando sequência a uma série de programas que estamos fazendo de esclarecimento, de alerta ao movimento espírita, aqueles que gostam de se aprofundar no que está acontecendo no movimento espírita e em torno dele. Mais especificamente, uma resposta a um médium, que inclusive, como vocês andaram vendo aí nos 3 programas passados, vem estado bem incomodado, né? Tem estado muito incomodado com as nossas observações, com as nossas críticas, sim. Por quê? Porque a última desse indivíduo, que é um pseudo-médium, como nós temos visto, é de se auto-intitular a reencarnação de Allan Kardec. E vocês que acompanharam até agora têm visto que não estamos aqui inventando nada, né? Temos demonstrado efetivamente o que essa pessoa vem dizendo. Claro que se ela sozinha acreditasse nisso tudo, nós nada teríamos com isso, como sempre dissemos, né? Nós não somos aí juízes de ninguém, não somos julgadores de ninguém, porém, quando a coisa já começa não, né? Já está envolvendo centenas de pessoas, milhares de pessoas, inclusive, a coisa já muda de figura, né? Passa a ser uma obrigação de todos nós de trazer um contraponto, um esclarecimento, nada mais natural. Nós, obviamente, não temos obrigação nenhuma de ouvir essas coisas, simplesmente aceitar de boca calada, de boca fechada, né? Temos todo o direito, inclusive, segundo a própria lei, de nos manifestarmos, né? O Brasil é um país livre, né? Pelo menos por enquanto, e nós temos esse direito aí inalienável de passar, principalmente aqueles que nos seguem e ao grupamento maior ao qual pertencemos, que é o movimento espírita, de trazer aí o nosso ponto de vista, a nossa opinião, que, obviamente, se estiver equivocada, se estiver errada, a gente apaga isso tudo, a gente faz aí né, uma declaração ao contrário, passa a apoiar, mas eu acredito que isso seja muito difícil, né? Porque o que nós temos percebido é que aqueles que têm tomado contato com essas nossas lives e também com o conteúdo dessa dita aí casa plataforma que nós apelidamos de casa plataforma da mistificação, se encontram, né, completamente assim boquiabertos com o que lá ouvem, né, e assistem, né, de realmente uma infelicidade a toda prova, e o que nós temos visto é que as nossas críticas, né, esses nossos comentários têm realmente incomodado, porque eles veem que o movimento espírita cada vez mais vai se fechar a essa desse pretensioso trabalho de, por exemplo, reescrever as obras fundamentais, que ele chama erroneamente de Pentateuco, né? Que nós sabemos muito bem que a obra de Kardec vai muito além das 5 obras fundamentais. Ele tem outros trabalhos e ele, como em Kardec reencarnado, sequer sabe disso, né? E ainda, como nós demonstramos aí, acha que o filme retratou exatamente a vida de Kardec, que pessoas jogaram pedras na casa dele, enquanto, né, que nada disso aconteceu, né? Claro, Kardec teve inúmeras dificuldades e tudo mais. No entanto, esse é um fato que não aconteceu. O que ocorreu efetivamente foi um grande embate de ideias, né? Teve realmente o Auto de Fé de Barcelona, né? Barcelona é na Espanha. Esses foram os últimos estertores da Inquisição, né? Mas a coisa depois seguiu o seu rumo e Kardec conseguiu, né, de certa forma, ir até o fim. Claro, tinha muito ainda o que fazer, porém foi alcançado aí pela morte física e, obviamente, se encontra no mundo espiritual, não se encontra reencarnado aqui no Rio de Janeiro, muito menos, né, sendo aí, ou se dizendo médium ostensivo, que recebe o guru do sexo, o chamado Osho, né,
O Osho nada mais é aí para esse cidadão do que a oportunidade que ele encontrou de se defender e até mesmo atacar os seus opositores, dizendo se tratar de se tratar de um espírito, né, dizer que está ali incorporado, né, enquanto na verdade é ele mesmo dizendo, falando, né, faz ali uma voz diferente, um jeitão diferente, enfim, nada mais do que um grande papel, uma grande farsa, né? Vocês mesmos têm visto aí. E estamos aqui hoje vamos priorizar essa questão do áudio, de continuarmos analisando esse áudio, que já se encontra mais ou menos na metade, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, sempre dizendo, né, que quem não viu os programas anteriores, veja, assista, se puder, coloca aí na velocidade mais alta para que, né, passe mais rápido, vá assistindo aos poucos. Temos também os shorts, né, aqui do canal, que são, digamos assim, as falas que eu considero aí as mais importantes, né, que ajudam também a vocês adquirirem aí as informações sem, né, ter que ficar muito tempo na frente do computador ou do celular. Nós sabemos que realmente para muitos a questão do tempo é escassa, né, muito curta. Antes de começarmos aqui com nossos áudios, vamos aí cumprimentar os nossos amigos, né? Todas as pessoas aqui que a gente ou conhece pessoalmente, ou já conhece há muito tempo no movimento espírita, mesmo que virtualmente, começando aqui pela Mônica Yosimura, desejando boa noite a todos, a Liliane Santos, que fala lá do Rio Grande do Sul, da bela cidade de Tramandaí, essa cidade praieira, Estela Luzes, lá de Dallas, cidade que eu adoro, tenho um filho morando lá, né? A mãe dele também está lá, dando toda a assistência, estudando, lá em North Dallas. Cláudia Pecorari também é sempre aqui presente. A Fernanda Linhares, que nos ajuda aí nas pesquisas, né, vendo os vídeos e nos passando, foi dito isso, vamos lá ver, né? Paulo Neto, nosso amigão aí, companheiro de lida espírita, em breve estaremos juntos lá em Juiz de Fora, num evento, né? Fazemos o Polêmica Espírita juntos, ele que também se dedica, de certa forma, muito às questões polêmicas, né? Os seus livros sempre trazem aí esclarecimentos sobre questões que ele considera ainda dúbias dentro do movimento espírita, ou de pouco entendimento, né? Sheila Siqueira também aqui sempre presente, Vladimir Cabral, também nosso amigo lá de Belo Horizonte, enfim, né? A Camila Freire, né, nova aqui no canal, espero que esteja gostando, bom que vai conseguir ver ao vivo. Fabiano Vidal, esse que é escritor também, né, aí com o seu canal crescendo, se inscrevam lá, pessoal, Doutrina Espírita é o canal do Fabiano Vidal, ele já está, né, começando a alavancar bastante o canal dele, é importante, né, a gente faz isso realmente por amor à doutrina. Meu canal já foi monetizado, mas nunca recebi um dólar sequer. Daí desmonetizei novamente para não ter qualquer tipo de problema, né? Mas nunca recebi nada do YouTube, né? Então, estamos fazendo aqui por amor, né? Vejam lá o nosso programa passado, o que nós encontramos lá no Social Blades, né? Muita gente mentindo, criando toda essa história, mas tudo por causa do vil metal. Isso é muito triste, muito triste. E o engraçado, né, que já vou dar sequência aqui ao que a gente hoje sabe que esse pseudo-médium, né, ele mesmo diz, acho que nesse áudio não apareceu, mas num próximo que nós já elaboramos aí, né, nós já fizemos uma ediçãozinha para ficar um pouquinho mais curto, ele, como vocês viram no vídeo passado, se disse aí, né, mulherengo da noitada, que bebe tudo, aí fala até o nome das bebidas, Absolute, isso e aquilo, e que faz viagens a Jurerê Internacional, lá em Florianópolis. Bem, nós conhecemos Florianópolis, estivemos lá por 2 vezes, na primeira que nós, foi na primeira vez apenas que nós conhecemos lá as praias, e nos lembramos bem, coisa que foi, inclusive, confirmado pelo Fernando Linhares, que Jurerê Internacional é uma praia
assim, cujas diversões que lá se encontram, as boates, os bares, são todos para gente de um nível socioeconômico muito alto. Para gente rica, para falar bem o português, né? O português mais claro. Agora, o que nos espanta, tá? Não vamos afirmar nada, porque estamos ainda em vias, né, de fazermos uma averiguação melhor. Mas o que nos espanta é que esse indivíduo, né, que tem no nome lá Maxwell Nunes da Silva, os entendedores entenderão, é um agente penitenciário. Quanto ganha um agente penitenciário? 4.000, 5.000, 6.000 reais? Como que um agente penitenciário diz frequentar, morando no Rio de Janeiro, frequentar com assiduidade, ou ter frequentado com assiduidade, uma praia para ricos? Então, pessoal, a coisa pode ser mais feia do que a gente imagina. Então, se essa pessoa acha que vai continuar enganando a todos todo o tempo, pode ser que dê com os burros na água, como se diz no popular, né? Então, para vocês verem aí com quem a gente, né, com quem que essas pessoas que estão apoiando estão se metendo, né? Mas vamos lá, vamos dar aqui nossos boa noite ao Tachibana Ukio. Boa noite, não sei se pronunciei correto, desculpe se eu pronunciei erroneamente. Parabéns pelo grande trabalho, desmascarar os mentirosos. É uma obrigação, né, Tachibana, como nós estamos falando aqui. Nos espanta aí o silêncio do movimento espírita. Sabe quem que nós descobrimos há pouco tempo que se manifestou contra o pseudo-médium? Vocês que acompanham o canal sabem, né, inclusive das minhas discordâncias, principalmente em relação à médica Mônica de Medeiros. Então, e o pseudo-médium, o Maxwell, né, que é um dos nomes dele, que ele não diz, diz que recebeu a Eteia, né, que se diz? A ET lá, Shelliana, que ele teria incorporado, canalizado, como eles dizem, canalizado a tal da Shelliana. Aí a Mônica de Medeiros foi à internet reclamar que a Shelliana, a ET Shelliana, só se comunicava através dela. E o que estava lá era um ET falso. Então a gente está vendo, pessoal, que os universalistas estão guerreando entre si. Coisa que quem nos acompanha já sabe. Eu já digo isso há anos. Eles sequer se entendem entre si. Sabe por quê? Porque cada um tem uma fantasia diferente. Cada um diz uma coisa. Entenderam bem? Não existe ali uma preocupação doutrinária. É porque cada um monta o seu comércio das ilusões. E aí, quando vem um e dá uma roubadinha no comércio da ilusão do outro, aí um reclama do outro, né? Outro também que se manifestou, contrariamente ao pseudomédium, foi o Robson Pinheiro, né? O mesmo aí, né, dos dragões, dos magos negros, aquele que popularizou essas ideias, né, absurdas aí dentro do movimento espírita, né? Tá bom que existam os espíritos ainda muito voltados ao mal, a gente compreende, isso efetivamente existe, né? A gente vê aí casos gravíssimos de obsessão e tudo mais. No entanto, não precisa utilizar essa terminologia. Alguém de fora, quando fala assim, a espíritas acreditam em dragões. Gente, dragão é uma figura mitológica, tá? Nunca houve dragões, nunca houve nenhum animal que expelisse fogo pelas ventas, né? Não existe nada disso. Mas que existiu lá foram os pterodátilos, mas eles não
expeliam lava ou fogo pelas ventas. Nunca existiu isso, tá? É uma criação da fantasia humana, tá? Então, quando você fala assim, dragão, mago negro, gente, essa história de mago, porque existiram magos que faziam e aconteciam. Gente, a gente sabe que Deus está acima de tudo, né? Não existe ninguém que se possa dizer que tenha poder de fazer algo contra tudo e todos. Tá? Então, essa história de magos, isso ou daquilo, além da terminologia ser completamente inadequada, é tudo um grande exagero para que as pessoas sejam vencidas pelo medo, né, na realidade. Bem, então vamos lá, vamos começar aqui recomeçar aqui com o nosso áudio, né? Onde estamos analisando as falas do nosso pseudo-médium, que se diz a reencarnação de Allan Kardec, e realmente isso é muito grave, e é por isso que nós estamos aqui, né, tentando trazer um pouco de esclarecimento, de luzes, efetivamente, as luzes que vêm do esclarecimento, principalmente para aqueles que ainda estão acreditando ou que poderão vir a tomar contato, né, com essas ideias, com as lives dessa pessoa, para que, né, possam já pelo menos saber, né, mesmo que superficialmente, do que se trata. Então vamos lá. Não estamos conseguindo fazer as pessoas expandirem as consciências de tão forte que está a doutrina. Vejam bem, né, como que a pessoa está preocupada. Ele chega a admitir que a doutrina está tão forte que ele não tem conseguido, como gostaria, incutir na cabeça das pessoas essas fantasias todas, essas ilusões, né? Só que, obviamente, ele imputa à doutrina um resultado negativo, quer dizer, quanto mais doutrina você conhece, mais mente fechada você fica. É como se atribuísse ao estudo da doutrina, o estudo da doutrina levasse a uma espécie de fanatismo. Vejam bem, né, o incômodo que o bom conhecimento, o aprofundado conhecimento da doutrina espírita leva, né, para esses mistificadores, tanto encarnados como também os desencarnados. Quem frequenta a reunião mediúnica, como eu já disse, volta e meia se depara com essas reclamações desses espíritos que se sentem realmente muito incomodados com esses esclarecimentos que nos trazem a doutrina espírita. A ortodoxia, a visão estreita. Vamos ter que esperar essa gente desencarnar. E muitos desses não são pessoas ruins, são boas pessoas. Mas está com a mente fechada de uma forma tão forte que não deixa nada de novo entrar, mas prega o progresso. Essa, inclusive, é uma ideia que realmente já vem adentrando o movimento espírita. As pessoas acreditam que progresso da doutrina é aceitar qualquer coisa que apareça, né? E não é assim. Kardec explica muito bem, deixa muito claro como que esse processo, né, de agregação à doutrina espírita deva ocorrer. Ocorre através da evolução do pensamento científico, né, de trabalhos que efetivamente possam demonstrar que a doutrina em algum ponto possa ser aí expandida, né, ou que alguns conceitos sejam expandidos. Não será uma pessoa ou um grupinho de pessoas que vai estabelecer esse avanço, esse progresso, né? Kardec deixa isso muito claro quando fala da ortodoxia espírita, né? Então, ortodoxia é essa que é atacada aí pelo pseudo-médium, né? Então, procurem aí, né, quando o termo ortodoxia espírita, que vocês vão ver qual é o pensamento de Allan Kardec em relação a isso, onde ele diz que não será uma pessoa ou um pequeno grupo que vai estabelecer o que a doutrina tem que ensinar, aceita ou não aceita, né? E também o progresso da mesma, mas sim as próprias comunicações,
critérios que devam ser levados em consideração, que devam ser adotados para que realmente a doutrina vá progredindo, mas progredindo de uma maneira firme, sólida, e não em cima de fantasias, porque um achou que o outro achou. Não, absolutamente não é assim que ele quer que seja. Ele quer que todo mundo simplesmente diga amém para tudo, né? Obviamente que a tática dele é se fazer passar para a reencarnação de Allan Kardec, né? Antes era de um espírito evoluído, e agora ele vem com essa história de que é a reencarnação de Allan Kardec, para que todo mundo baixe a guarda, todo mundo ache, pronto, agora o que ele disser é doutrina espírita. Mas não muito diferente do que já vinha ocorrendo no movimento espírita, onde começaram a se utilizar da figura de Chico Xavier para alcançar o mesmo objetivo, né? Só que de uma maneira indireta. Então era assim, bem, eu era assim com o Chico Xavier. Chico Xavier era Allan Kardec reencarnado, só que Chico Xavier não está mais aqui, então eu fico como porta-voz do Chico Xavier, já que ele não está mais aqui. Então, o que eu digo tem que ser aceito como sendo doutrina espírita, ou algum progresso em relação à mesma. Percebeu? Então, percebam, pessoal, que as táticas geralmente são as mesmas, só mudam aí alguns detalhes conforme, né, as circunstâncias. Então, vamos lá. Prega a evolução do espírito, mas não aceita nada de novo que vem para o progresso e para a evolução do espírito. Que situação é essa? E tem que ser de acordo com a interpretação dessas pessoas. Se for fora da interpretação dela, eu não aceito. Bem, não é a interpretação delas. É o que está nos livros de Kardec e em outras obras sérias do movimento espírita. Né? Quem, na verdade, está querendo impor uma interpretação nova completamente é ele e os seus seguidores. Que, embora sejam numerosos, ainda é um grupo pequeno frente ao contingente total de espíritas no Brasil, que está aí na ordem dos 7 a 10 milhões de pessoas. Ele tem 132 mil inscritos, o que já é muito pela péssima qualidade do conteúdo ali apresentado. E ele já se apresenta bastante envaidecido com isso. Não acredito que não esteja nesse áudio aí, mas já estará num outro áudio que vai ser apresentado em programas mais adiante. Então vamos lá. Será que a sua interpretação é a certa? Mas aqui não somos donos da verdade. Mas nós estamos trazendo algo da espiritualidade. Não é nosso, não, é da espiritualidade. Bem, quando ele diz que é da espiritualidade, não é, na verdade, algo... Inclusive, ele entra em contradição em relação a isso, né? Por quê? Por que ele já está começando a mudar algumas coisas no discurso? Ele antes apresentava a maioria disso aí como sendo dele e dos espíritos que ele diz receber, tá? Como ele já andou vendo, que nós percebemos claramente, porque eu conheço boa parte dessa literatura, que ele retira dos livros, ele já mudou o discurso. Não, aí ele coloca na boca do espírito o seguinte: não, nós fizemos com que ele começasse a ler os livros. Né? Então agora ele já... Então, pessoal, como nós temos já dito, inclusive antes do aparecimento do pseudomédium, são teorias mais do que requentadas. Alguns têm mais de 80 anos aí no movimento espírita. Tá? Gosto de ressaltar isso daí. Né? Então, perceba que nos livros, né, nos livros da nossa autoria, praticamente todos esses assuntos aí, essas teses, ele tem abordado e tem explorado. Né? Questão de astro intruso, chamada transição planetária, né? Atlântida, tem vídeos aí em que ele, né, fala de Atlântida. Eu acho que ele só não falou ainda de intraterrenos, dentro dessa parafernália toda de teses mirabolantes, né? A única coisa que ele ainda não citou.
Então vamos lá. Totalidade. Como é que fica? Mas eu não aceito. Porque não foi através do médium tal. O famoso ele não, né? Sabe por que é ele não? Porque quando tu sentiu a energia dele, de Akhenaton, tu sentiu, tu olhou, tu falou, ele não! Porque você é um sacerdote de Amon. Bem, vocês já conheceram esse expediente, né? Ele está se utilizando do expediente, dizer que conhece a reencarnação dos seus opositores, né? E claro, né, muito espertamente, trata de colocá-los como reencarnação de pessoas mais, né, que o perseguiram, que o mataram, que enfim, né, que já desde prísticas eras, aí aquela coisa toda de Egito antigo, né, desde prísticas eras eram espíritos devotados ao mal, que perseguiam os grandes missionários como ele. Então, né, isso aí é o que vem, o expediente que ele vem aí se utilizando. Bem, vamos ter aí que, infelizmente, não é da minha, né, da minha da minha prática, né, fazer isso, né? Mas temos, infelizmente, aí a companhia um pouco desagradável de um dos seus seguidores, né, fanatizados, que eu creio que um dia, e pode ser até que seja logo, vai cair em si, né? Tá aqui, pelo menos, como ele diz lá, né? Ah, pelo menos estão assistindo meus vídeos. Pois é, deletado, né, o apelido dele. Pelo menos você está assistindo aqui, e quando ele começar, né, a realmente se mostrar quem é, você já de antemão já vai poder reconhecer. Olha que bacana, né? Então fica aqui com a gente, você é bem-vindo, né? Mas só para que você não tirar a atenção aí das pessoas, a gente vai te suspender, tá bom? Mas nada contra você pessoalmente, tá bom? Fica com Deus aí. Nos acompanhe aqui que você vai estar melhor acompanhado, tá bom? Vamos lá. Encarnado ou reencarnada. Reencarnada. É um sacerdote de Amon que foi contra ele. Está hoje como médium. Falando de Jesus, Allan Kardec. Ele é contra ele. É muito engraçado, não tem como não rir. A gente vê, né, que é um indivíduo que se utiliza até do deboche, né? Vocês vão ver ainda hoje, eu vou tentar avançar ao máximo aqui, que ele debocha. Inclusive, está falando de uma mulher, né, que inclusive é médium, que também fez algumas lives para analisar o conteúdo do plataforma lá da mistificação, e ele começa a dizer que essa mulher foi não sei o que na outra encarnação, e aí começa a rir, né? Quer dizer, um expediente realmente muito lamentável. Usou o que ele ensinou para ir contra ele mesmo. Vocês não conheceram Hippolyte Léon Denis Rivail. Não conheceram sim, vocês estavam lá. Vocês não aceitaram o que foi trazido através dele. Mas conheceram de uma forma assim, sem convivência, que eu estou querendo dizer. Conheceram porque estavam lá e foram contra e tal, mas não conviveram com ele e não conhecem o espírito dele. Conhecem sim. Quando está reencarnado, identifica logo. Ele não. Quem ler o livro do Roger Bottini Paranhos vai entender o ódio que eles têm do Pedro. Isso já está, inclusive, na nossa lista aqui, né, para a gente comentar. Esse médium, outro pseudo-médium, né, Roger Bottini Paranhos, escreveu, né, já comentamos aqui no canal, essas obras completamente ficcionais, que são mais ou menos cópias de livros escritos para estrangeiros, tá, sobre Atlântida. Tá? E, obviamente, nós temos artigos escritos sobre isso lá no nosso site, né, o espiritismocomkardec.com.br. Agora, às vezes, eu esqueço o endereço do site. Onde nós analisamos, né? Inclusive, já comentamos aqui que ele diz que
o mentor espiritual dele, que é o Hermes Trismegisto, que na verdade é um deus da mitologia grega, né? Tem um cachorrinho, aí o cachorrinho sempre o acompanha no mundo espiritual e cura os pets quando as pessoas fazem orações para eles. É só desse tipo de fantasia para cima, né? E aí o pseudo-médium tomou conhecimento do conteúdo desses livros, aí ele vem se utilizando dessa baboseira toda, né, para fazer as suas palestras, digamos assim. Ele não ia conseguir ficar calado muito tempo mais, já estava se sentindo muito perdido, porque sentia que tinha que fazer alguma coisa e não sabia o que era. Sentava, cheio de mulher em volta, na noitada, com um combo na mesa, bebendo cachaça, curtindo, beijando uma aqui e outra aqui, porque pegava as duas ao mesmo tempo também. Olha aí, mais uma vez, ele confessando como era a sua vida antes de começar na plataforma da mistificação. Né? Ele tá e continua insistindo, né, desde os nossos últimos estudos, que isso é perfeitamente normal, que afinal de contas ele é um jovem, reencarnou no Rio de Janeiro, então não tem o que se esperar dele. Ele tem que ser promíscuo, não tem como ele deixar de ser promíscuo, né, de não ter sido promíscuo, não ter sido usuário de altas doses de álcool, de curtir as noitadas. Ele é um homem do seu tempo. Assim como Kardec foi um homem do tempo dele. Então, na cabeça dele, toda pessoa é promíscua, todo homem, certo? Né? Na cabeça dele, machista, todo homem é promíscuo, todo homem cai na bebedeira e na noitada. Não existe, outro comportamento não existe, na cabeça dele não existe. E aí, ele tem dito, como eu falei lá no início, né, que saía aqui do Rio de Janeiro para lá, para Jurerê, na praia de Jurerê, Florianópolis, que seria uma, né, é uma praia como se fosse aqui, sei lá, Praia da Tijuca, ou até mais sofisticada ainda, né? Então, aí nós estranhamos, como manter esse padrão de vida e de gastos, sendo que ele é um funcionário público que passou para agente penitenciário. Agente penitenciário. Como que um agente penitenciário bancaria uma vida dessa? Mistérios, né? Mistérios da meia-noite, como diz a música. Vamos lá. Também, e pensando, nossa, tá tudo ocioso, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não vem a resposta, então deixa eu beijar aqui, beber, vamos viajar, vamos para Jurerê e tal, porque... Ouviram aí? Vamos beber, vamos para Jurerê. Vou até repetir isso daqui. Vamos lá. Um pouquinho só. Foi colocado de acordo com essa época. Moderna. Ou você acha que ele tinha que se vestir como foi Akhenaton lá atrás? E o Radamés falou, como é que pode esse garoto, esse rapaz, com essa sabedoria toda? Voltar um pouquinho mais. Na noitada, com combo calado, muito tempo mais, já estava se sentindo muito perdido, porque sentia que tinha que fazer alguma coisa e não sabia o que era. Sentava, cheio de mulher em volta, na noitada, com combo na mesa, bebendo cachaça, curtindo, beijando uma aqui e outra aqui, porque pegava as duas ao mesmo tempo também, e pensando, nossa, tá tudo ocioso, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não vem a resposta, então deixa eu beijar aqui, beber, vamos viajar, vamos para Jurerê e tal, porque não vinha a resposta, né? Porque não estava na hora. Então, quer dizer, na ideia dele, a pessoa que não receber um sinal da espiritualidade vai continuar, então, né? Ela não tem culpa, porque ele não foi avisado que ele é um espírito missionário antes. Gente, como nós falávamos anteriormente, vocês sabem muito bem, conquistas morais e intelectuais não se perdem, né?
alguém que mesmo encarnando em condições que possam até propiciar para que ele cometa crimes, ou que tenha um comportamento pouco saudável, não adianta. Aquilo é uma conquista dele, não vai ser o ambiente que vai fazer com que a pessoa mude para pior. A pessoa só irá ter esse comportamento se efetivamente ela não conseguiu superar isso em si. Então, por exemplo, digamos que você... Vou fazer um exemplo aqui meio tosco. Digamos que você não goste de cebola, igual a mim, não gosta de cebola. Não adianta a pessoa chegar aqui, olha que cebola deliciosa. Você não vai comer porque você não gosta daquilo. Por mais que a pessoa te diga, olha, né, a cebola te faz muito bem, não adianta. Entendeu? Só um exemplo aí meio tolinho, mas só para demonstrar que essa ideia dele é completamente fantasiosa, né? Não corresponde à realidade. Foi colocado de acordo com essa época moderna. Ou você acha que ele tinha que se vestir como foi Akhenaton lá atrás? Engraçado, né? É um indivíduo que não deve conhecer bem a história. Ele acha que os povos antigos também não se divertiam. Ele acha que na época de Kardec não tinha isso tudo que nós temos hoje, desses excessos, dos vícios, das prostituições. Claro que existia, só não existia, talvez, os recintos tão, né, já preparados para isso, tão requintados como nós temos hoje. Mas existia tudo isso daí, né? Então, não é uma invenção moderna esse tipo de comportamento, né? Então, vamos lá. E o Radamés falou, como é que pode esse garoto, esse rapaz, com essa sabedoria toda, como ele sabe tudo isso? Como ele sabe dessas coisas? De onde Pedro tirou isso? Conexão direta com ele. E aí Ramoses falou assim para Radamés, Radamés, o que eu estou ensinando para ele, para Akhenaton, é só para ele lembrar o que ele já sabe. Porque esse tipo de espírito já tem luz própria. Nós não temos que ensinar nada para ele. Só ajudá-lo a lembrar. Ele estava sendo instruído para começar a obra que Deus tinha com ele naquela encarnação. Que igual a essa, gente. Nós tiramos o Pedro do mundo e levou um tempo para ele ser instruído. Nós colocamos os livros certos para ele ler. Nossa, eu estou vendo os livros certíssimos, né? Livro de Rogers Botines da vida, que é tudo uma invencionice, baseado em livros já escritos, livros de Ramatiz, que errou todas as previsões, livros de Edgar Armond, que também repete o que Edgar Cayce dizia, com Astro Intruso, com Atlântida aí emergindo do fundo do mar, essa história toda muito mal contada de Capela, que não tem planeta nenhum lá. É isso que dá ler as obras erradas. Isso é que dá darmos espaço para a fantasia do movimento espírita, como nós dissemos no nosso estudo passado. Nós, como disse anteriormente, né, nos nossos estudos passados, alimentamos o monstro. O movimento espírita permitiu isso daí, para que nós alimentássemos os monstros, e agora está se voltando contra o espiritismo. Porque agora muita gente acha que espiritismo é isso aí. Espiritismo é o que está escrito nessas obras, que esses são os verdadeiros representantes, autênticos representantes do espiritismo. Né? Não foi utilizado mais, nenhum critério mais foi utilizado, começaram a publicar tudo como se fosse espírita. Tem muita gente que fala, Arthur, mas Ramatiz não é espírita. Como não? Ele não é espírita. Mas quando você vai na ficha catalográfica de todos os livros dele, está escrito o que lá? Espiritismo. O objetivo de Hercílio Mais era inserir Ramatiz dentro do movimento espírita, como se fosse doutrina espírita. Só que com a mesma proposta aí do pseudo-médium, né? Da evolução, seria a evolução da doutrina. Então, perceba que está cheio de missionários, encarnados e desencarnados. Todos com a mesma proposta.
né? De salvar o espiritismo, de fazer o espiritismo progredir, e disso e daquilo. E quando a gente vai analisar o que eles propõem, né? E os ditados, a gente vê uma série de furos, né? Então, vamos lá. Os livros certos. Como é que eu vou dizer? Porque tem gente que prega uma coisa, escreve uma coisa, mas as suas atitudes são outras, diferente daquilo que escreveu, o que a espiritualidade trouxe. Hipócritas. Então, muitos estão sendo ensinados pelas próprias coisas que foram instrumentos para escrever. E muitas outras coisas. Muito mais, tem muito mais. Então, o Pedro teve que ser instruído, porque lembra, nós apartamos ele de tudo isso. Ele não podia chegar aqui gravando vídeo sem ter estudado nada. Como? Ia ficar ineficiente. Ué, mas ele não é o Allan Kardec reencarnado? Como é que ele se diz lembrar de tanta coisa, mas não lembra do mais importante, que é a parte doutrinária? Aí teve que estudar todos esses livros aí que, inclusive, contrariam a doutrina espírita. A gente vê aí as grandes contradições nisso tudo. E olha que ainda falta muita coisa para ele estudar. Por que nós não esperamos ele estudar mais? Porque o correto seria ele estudar uns 10 ou 15 anos. Por quê? Realmente. Realmente. E é por isso que a gente nota claramente que essa pessoa, esse pseudo-médium, não tem um conhecimento aprofundado do espiritismo. Até a própria terminologia que ele se utiliza, tal do Pentateuco, essa mania de usar toda hora o tal dessa expressão reforma íntima, que ele repete a todo momento, põe na boca de todos os espíritos, como se fosse uma receitinha de bolo boba, né, que fazendo algumas coisinhas, como assistir as lives dele, fosse ocasionar na pessoa uma grande evolução espiritual, como eles dizem, né? Quer dizer, a gente vê ali acreditando, por exemplo, em filme, né? Mal conhece a biografia de Allan Kardec. Acho que é de certo que Allan Kardec só escreveu as 5 obras fundamentais. Esquece da Revista Espírita, nunca comentou da Revista Espírita, nunca comentou do Viagem Espírita em 1862, nunca comentou do que é o Espiritismo, né? Quer dizer, ele consegue lembrar e saber da reencarnação de todo mundo, mas dele ele não conhece. Né? Então, mais uma vez, está havendo uma involução, né? Porque não apresenta, claro, que isso também se dá, claro, que toda reencarnação tem realmente o processo de esquecimento, mas quando o cabedal realmente é muito grande, a pessoa... Nós não vemos aí as crianças prodígio que sem terem uma sequer aula de piano, com 3, 4 anos, estão compondo e tocando como autênticos virtuosos da música, né? Indivíduos, embora isso raramente aconteça, falam idiomas sem ter tido, inclusive, muito contato com aquele seu novo idioma, né, e aprendem com uma velocidade extraordinária. Por que o mesmo não aconteceria com os conhecimentos acerca das coisas espirituais? Então, vamos lá. É que ele estudou só uns 3 anos e a gente já foi com tudo, mesmo ele não tendo estudado o suficiente, porque a evolução espiritual dele ajuda. Mas muitos de nós aqui queríamos que demorasse um pouco mais, porque ele não leu tudo. Mas o espírito dele já atrás já poderíamos começar. E o trabalho que vai começar a ser feito não precisa de estudo. Então, gente... O trabalho que vai precisar ser feito não necessita de estudo? O que a gente consegue fazer sem estudo, gente? É um trabalho tão grandioso, mas ao mesmo tempo, que ele diz que é, né? Não necessita de estudo. Vamos para mais explicações que as pessoas precisam ser instruídas. Muita gente vai dizer assim, espera aí,
o Pedro foi Kardec, mas tinha um outro que estão dizendo que ele foi, que estava encarnado no mesmo tempo que Kardec. Isso é contradição. Alguém aqui já pensou nisso? Levanta. Nosso querido Paulo Neto, que se encontra aqui, né, quando foi falar dessas teses aí das vidas pregressas de Chico Xavier, se deparou também com esse mesmo erro. Alegações de reencarnações de Chico Xavier, onde apresentavam pessoas que estavam reencarnadas na mesma época. Agora vamos ver mais uma vez ele se utilizando da teoria maluca dos fractais. Agora o espírito não é mais indivisível, como nós aprendemos com os espíritos. Coloquei até no canal, né? Nas mensagens do canal, a parte, né? O Paulo Neto até recortou e mandou para mim. Coloquei lá, está bem claro lá, o espírito é indivisível. Agora vamos ver o que o pseudo-médium Kardec reencarnado nos ensina. Levanta a mão aí, quem pensou? Não? Não tem problema pensar isso não, gente. Pode levantar a mão. Muitos estão dizendo, Pedro foi Kardec, mas Mahavatar Babaji também estava. E tiveram outros também, teve outras. Como isso? Pegamos ele lá, tá vendo como é que tá mentindo? O que Bezerra de Menezes disse? Lembrando que esse Bezerra de Menezes aí, ele mesmo recebeu. Veja como a tática, pessoal, não é difícil de pescar. Quando ele se vê acuado pelos próprios erros e pelas críticas que lhe são feitas em relação ao conteúdo que ele produz, ele então faz o quê? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu estou recebendo Bezerra de Menezes, que é um espírito venerado aí pelo movimento espírita, e vou dizer, e vou colocar o Bezerra de Menezes defendendo a minha causa, né? Então é o Bezerra de Menezes, né, que também desaprendeu doutrina espírita, né? Quer dizer, Bezerra de Menezes, que inclusive sofreu muito a influência do rustanismo, mas pelo menos eu acho que ele não defendeu que o espírito era indivisível. Vamos ver, vamos continuar vendo essa história aí. Do Bezerra de Menezes dele. Tá mais para Bezerra da Silva, mas tudo bem. Fractais. Teve uma moça que veio aqui e teve essa visão com relação a Jesus. E nós incluímos a moça para vir falar com Pedro. E Jesus falou com ela. Jesus disse para ela assim, quando eu encarnei como Jesus, eu estava reencarnado 25 vezes ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Jesus estava reencarnado em 25 lugares ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Para vocês verem aí, né, o nível da coisa. Como Jesus e mais 24. Pode ser em outros planetas, pode ser no mesmo planeta, pode ser um pouquinho aqui nesse planeta, 2 no outro planeta, 2 no outro, 1 no outro. 25 encarnações ao mesmo tempo. Para que isso? Para não perder tempo. Já pensou se ele tivesse que encarnar cada hora num planeta diferente? Ia demorar muito. Não, mas todo mundo vai fractais. Um pedacinho do espírito dele aqui, outro pedacinho aqui, encarna. Viram aí? O pedacinho do espírito aqui, o pedacinho do espírito acolá, o pedacinho do espírito ali. Quer dizer, nós viramos pedacinhos. E outra, um erro aí, né? Por que focar todas as tarefas do universo em um só espírito, por maior que ele seja? No caso de Jesus, será que nesse universo que possivelmente tem um número incontável de espíritos, que só ao redor do planeta Terra, eu acho que ligado aqui ao planeta Terra, deve ter lá por volta de uns 20 bilhões, né? A população encarnada e aquilo que eu mais ou menos calculo como seja a população desencarnada. Então, o universo afora, realmente a gente deve pensar que exista aí um número
incontável de espíritos. Mas por que colocar tudo nas costas do Jesus, meu Deus do céu? Será que não existem outros que possam executar suas tarefas de missionários, de levar realmente o progresso moral e intelectual? Tem que ser tudo concentrado no Jesus? Aí tem que dividir ele em 25 pedaços. O espírito agora tem pedaço, tem partes. Então é uma coisa completamente irracional, fantasioso, como tudo o que eles dizem. A manifestação da consciência dele dividida. É o mesmo. Fizeram isso com Pedro. Só que o espírito do Pedro ainda não tem conhecimento para fazer isso sozinho. Então, o Cristo, Jesus, faz para ele. Ele foi criado por Jesus. Ele foi criado por Jesus. Agora, já sabem, outra coisa, não é o princípio inteligente, né, que se individualiza em determinado momento, como nós estudamos no Polêmica Espírita recentemente, né? Aquele princípio inteligente vai aos poucos se desenvolvendo, passa pelo reino animal irracional, daí depois de muito tempo ele, né, ele se individualiza e progride ao ponto de se tornar espírito humanizado, né, de poder encarnar numa raça superior, né, numa espécie superior como a espécie humana. Não, não é isso. Então você, na verdade, não é nada disso. É Jesus que cria espíritos. Quer dizer, algo também completamente antidoutrinário. O espírito dele foi criado por Jesus. Isso é fácil para Jesus. Jesus tem esse conhecimento. Jesus vai lá no espírito do Pedro, tira um pedacinho, bota encarnado num planeta. Tira outro pedacinho, bota no outro. Tira 2 pedacinhos, bota 2 num planeta só. Cada um num país diferente. Nossa, que fascinação, hein? Está totalmente contra a doutrina esse cara. Veja que ele mesmo, quando sabe, ele tem noção, ele sabe que está errado. Então, daí que a gente vê a má intenção. Não é um sujeito, assim, ingênuo, que está errando ingenuamente. Ele sabe que está errado e ele já, de antemão, se adianta na reação normal de qualquer espírita minimamente estudioso. Aí ele já vem, né, debochando do argumento. Olha o deboche dele em relação ao argumento. Ó. Vamos lá, vamos voltar aqui. Cada um num país diferente. Nossa, que fascinação, hein? Está totalmente contra a doutrina. Esse cara está estrangulando a doutrina espírita. É um novo. Para alguns, é velho. Tem uns que já sabem disso. Mas ortodoxos, não. Alguns sabem, já tiveram essa informação, mas eu não aceito, né? Não está no livro dos médios. O livro dos médios não tem tudo. Lá está escrito. Vamos estudar de novo. Vamos lá. Eu não vou dizer a página, nem o capítulo, nem nada, e nem a linha que está, e detalhadamente o que está escrito, para não humilhar. Então vamos fazer assim. Está escrito assim, bem mastigadinho. Está dizendo lá, Kardec diz o quê? Que ali no livro dos médiuns, no que ele estava trazendo, não tinham todas as faculdades mediúnicas, que existiam muitas mais. Gente, esse fenômeno que ele diz existir não teria nada a ver com faculdade mediúnica. Faculdade mediúnica é quando um indivíduo, né, geralmente encarnado, serve de intermediário a uma inteligência desencarnada. O fato de você criar um espírito não tem nada a ver com esse fenômeno. Não está havendo intermediação de nada ali. Ele está dando a Jesus um poder que um espírito, mesmo puro ou mesmo de uma ordem superior, não tem. Espíritos não criam outros espíritos. E quem cria é Deus, através do desenvolvimento do princípio inteligente. Então, nós temos, mais uma vez, o novo Kardec reescrevendo Kardec, né? E renegando tudo que ele disse e tudo que ele defendeu, uma vez que ele aprendeu com os espíritos superiores.
muitas mais. Então não podemos ficar só no livro dos médiuns, né? É bom, pessoal, que a gente está vendo aí, né, como eu disse anteriormente, a confirmação de tudo que a gente já vinha dizendo, que Herculano Pires dizia, que o Deolorino Moinho dizia, o Nazareno Tourinho, o Carlos Embaçaí, tanto o pai quanto o filho, tantos outros, tá? Estou citando esses porque é os que me vêm geralmente à memória, são dos meus autores favoritos e tudo mais, pelo menos nesses assuntos aí relacionados à coerência doutrinária, né? E em relação principalmente a essa tendência da heterodoxia adentrar no movimento espírita, né? E a demonização do pensamento chamado ortodoxo, e nós comentamos sobre isso, né, no nosso estudo passado. Quer dizer, demonizaram essa terminologia. Ortodoxo não tem nada a ver com radicalismo, né? Geralmente, quando se fala ortodoxo, a pessoa pensa lá naquele maluco lá que derrubou as Torres Gêmeas, né? Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com grupos de terroristas que matam as pessoas, perseguem as pessoas porque não têm a mesma fé. Não tem nada com isso. O Herculano, inclusive, mostrei no nosso live passado que Herculano Pires falou sobre a chamada ortodoxia, que hoje a gente prefere dizer coerência doutrinária, né? Porque se demonizou tanto isso daí, né? Mas é uma postura séria de ter cuidado com aquilo que é dito, de se utilizar do senso crítico para tudo que venha do mundo espiritual e também o que é produzido em nome do espiritismo por encarnados. Nada mais que isso. Tem mais para vir. Por isso que eu digo que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um trabalho seríssimo que está lidando com a evolução de muita gente. O Pedro tem muitos desdobramentos conscientes, não tem? Com clarividência extrafísica e lucidez extrafísica. Ou seja, quando o espírito dele volta para o corpo, ele volta trazendo muitas das coisas que ele viu lá. Não lembra. Nós inclusive já até desafiamos, né? Se ele consegue então ter essa capacidade de viagens extrafísicas, ele já mostrei aqui para vocês que ele diz que conhece os multiversos, mas ele não sabe nem o que eu já pedi para ele. Então tá, me mostra o que tem atrás do meu computador aqui, aí eu me convenço. Como é que uma pessoa consegue ir para o outro lado do universo, se é que o universo tem lado, né? Mas não consegue vir até aqui em casa para saber que está atrás do meu computador. Eu não entendo isso daí, essa tal da viagem astral, ela consegue fazer o difícil, mas não consegue fazer o mais fácil. Lembra de tudo, mas lembra do que é permitido pela espiritualidade lembrar. Nós desdobramos o espírito do Pedro numa época aí, há um tempinho atrás. Não foi agora, tem um tempinho atrás. Já estava aqui nesse trabalho. Nós desdobramos o espírito do Pedro e mais 4 espíritos encarnados hoje. Foi o Pedro e mais 4 encarnados hoje. Com missão aqui na Terra. Para quê? Para eles terem uma experiência com Deus. Não era com o mentor, não. Era com Deus, com o Criador. Para cada um desses 5 que estavam desdobrados, que estão encarnados, inclusive o Pedro, para cada um deles, Deus ia se mostrar para cada um de uma forma. Porque Deus é Deus, ele pode se mostrar de uma forma que ele quiser. Se os espíritos plasmam uma forma, imagine Deus. Deus pode plasmar a forma de um coelho, de um cachorro, de um gato, de uma pessoa, de um extraterrestre, de uma bola de luz. Deus pode plasmar a forma que ele quiser. Uma fogueira no chão e a fogueira falar. Então Deus ia se mostrar para cada um de uma forma diferente. Só que ia ter uma pessoa lá, um espírito, desdobrado também, que é um desses 200 que eu falei. 200 é um número fictício, tá? Para não ficarem dizendo, é esse. Nós não estamos dizendo o nome de ninguém. Então, um desses 200 ia ser desdobrado também. Ele ia ser aquele que ia receber esses 5 desdobrados para apresentar para Deus. Porque a conexão dessa pessoa desdobrada
com Deus também é forte. É um espírito evoluído também. É uma pessoa fisicamente aqui mais velha que o Pedro. É um desses 200. Aqui só tem crianças ou adultos? Tem gente de mais idade também, não tem? Não tem gente de 60 e pouco e 70 e pouco? Então dá para tirar 200 pessoas com 60 e pouco ou 70 e poucos anos, não pode? Tá. Então essa pessoa desdobrada ia ficar lá esperando esses 5 espíritos desdobrados, porque Deus ia vir, e cada um desses 5 espíritos desdobrados teria uma experiência com Deus. Quanta pretensão, hein? Quanta presunção, né? Ter uma experiência direta com Deus. Eu acho que disso aí eu nem preciso dizer muita coisa, né? Mas faço questão, embora seja chato, né? É um modo de falar chato, né? Ele vem se gabando, né, do número de inscritos dele e tudo mais, é porque tem muito conteúdo fantasioso, né? Então isso atrai muita gente. Mas realmente é uma tortura ter que assistir isso daí. Né? A gente faz realmente porque né, tá realmente preocupado, porque dá para usar o tempo de uma maneira bem melhor. O Pedro foi desdobrado, e os outros também. E aí essa pessoa desdobrada, mais velha, recebeu o Pedro e os outros 4. E começou a explicar, olha, Deus está vindo aí, tá? Vocês vão ter uma experiência com ele. Deus está vindo aí. Né, por causa da missão que vocês vão... Não era a primeira experiência do Pedro com Deus, tá? Já teve várias outras, nessa encarnação e outras, mas ali seria mais uma experiência. Bem, ele diz que tem várias experiências com Deus nesta encarnação. Quando? Quando até 2, 3 anos atrás ele estava lá na Esbórnia? Que Deus que está aparecendo, como se isso fosse possível, né? Para um indivíduo com esses hábitos, não dá para entender, não dá para entender. Tá? Então, experiência com ele e tudo mais é necessário, ele vai orientar vocês, ele vai falar com vocês, e o Criador já está chegando. O Criador chegou. Para o Pedro, o Criador apareceu como uma bola de luz dourada. Deus, o Criador do universo, se apresentou com uma bola de luz dourada. Gente, olha, a gente não sabe, a gente ri porque a vontade de chorar com tanta besteira. É impressionante. Esse rapaz conseguiu superar tudo. Olha que acredito que vocês também já se depararam com muita coisa exótica, maluca, mas ele realmente está superando. Está superando muita coisa que eu já andei vendo por aí, né? Que a gente já fala já há um bom tempo. Tá em um dos primeiros lugares. Branca. Igual a aura dele, né, Marla? Com uma bola de luz. O Criador se mostrou para o Pedro como uma bola de luz. Já se mostrou para o Pedro de outras formas, mas dessa vez foi com uma bola de luz. E os outros 4 foram lá ter a experiência deles, não foi mostrado para o Pedro, cada um com a sua. Quando o Criador chegou, essa pessoa mais velha que estava desdobrada ali... Quando o Criador chegou, onde é que Deus estava? Pelo que a gente sabe, Deus está em toda parte. Então, novamente, temos aí uma novidade. O Espiritismo diz que um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus é onipresente, quer dizer, está em toda parte. Mas para o novo Allan Kardec, Deus não está em toda parte, porque ele não estava lá, ele apareceu, ele está chegando. Para onde? Onde que Deus estava? Deve estar em algum lugar, não é mesmo? Então, ele não é onipresente. Então, já sabe, né? Quando estudarem o Livro dos Espíritos, risquem lá. Deus não é onipresente, porque o novo Allan Kardec afirmou isso. Que ia ser a pessoa que ia orientá-los antes do Criador chegar. Quando o Criador chegou, essa pessoa desdobrada começou a chorar de emoção com a vinda do Criador. Não tem como, né, gente? Tem como não chorar, né? Então começou a chorar com a vida do Criador. E o Criador não dizimou eles, hein? Será que o Criador tem conhecimento para não dizimá-los? Será que ele é burro?
Meu Deus, o desrespeito é até com Deus. Tem deboche, desrespeito até com o Criador. Eu nunca... Porque geralmente, até nas questões das obsessões, né, quando tem, por exemplo, na Igreja Católica, quando vinham os padres, né, fazer aquele trabalho todo, né, que eles dizem que é o afastamento ali dos demônios, geralmente quando um padre, mesmo não conhecendo muito bem o processo, não acreditando muito, quando ele é bem intencionado, ele fala, por vezes, o nome de Deus, o espírito se treme todo. Então, você vê que nem os espíritos mais empedernidos foram capazes de fazer o que esse rapaz está fazendo aí, que é fazer uma troça com a figura do Criador. Então, a gente vê aí, né, mais uma vez, né, como que andam as coisas na plataforma da mistificação. Então, o Criador veio, essa pessoa começou a chorar. E aí recebeu ali e tal, e o Criador levou o Pedro. E aí o Criador levou o Pedro para o universo. E disse... Ué, levou o Pedro para o universo. A Terra está onde? A Terra não pertence ao universo? O universo é tudo que nos cerca. Levou para o universo. Ele encara o universo como se fosse lá. O universo é aqui. Estamos todos, a Terra está, né? Pertence ao universo. Ela não é a parte, ela não está apartada do universo. Então ele não pode ir para um lugar em que ele já está. Pro Pedro, filho, você já chegou até aqui, ó. Tá bem alto, né? Só que eu quero que você chegue aqui agora, ó, que você não conhece, tem um lugar em outra dimensão, que eu quero que você entre, que você vai estar ainda mais próximo de mim, e você vai conquistar isso nessa encarnação. Vai ser árduo, vai ser difícil. Você vai ser muito atacado, escarnecido, debochado, você vai passar por tudo que o meu filho Jesus passou. Você vai ser... Se comparando aí, né, a Jesus, como ele gosta sempre de fazer. Humilhado, extremamente humilhado, pelos seus irmãos encarnados. Mas são eles que eu quero resgatar para mim, e você será o meu instrumento, você será o meu intérprete. Nesta época, neste tempo, não se importe da forma que eles vão agir com você, porque eles estão no nível evolutivo deles. Esse rapaz, ele já sabia como seria a reação, né? Então, já prevendo isso, ele já monta esse discurso vitimista, de perseguição, de perseguido, né? Para que as pessoas permanecessem com ele, né? Então, ele sabe, né, o que está dizendo. Ele está dizendo, ele sabe quão erradas são essas suas ideias. Mas aí, claro, para os seguidores dele, ele tem que posar de vítima, que nós já dissemos, né? Todos nós adoramos, né, a figura da vítima, né? Nós queremos pegar no colo, nós queremos proteger, então ele explora muito bem isso daí. É claro que aí, quando ele diz estar não mais incorporado, ele é aquela figura, né, doce, né? Aquela coisa, né, bem caricata, né? Como se a virtude tivesse nesse, né, nesse tipo de comportamento. Comportamento esse que era justamente o comportamento do Sai Baba, aquela coisa plácida, né? Já andava devagarzinho, numa túnica, né? Aquele olhar doce, e mal sabiam que por trás daquela ovelha tinha um lobo muito, mas muito voraz. Principalmente aqueles que se dizem instruídos. Mas não é só isso, não vamos pensar só negativo. O que o Criador disse? Que ia ter muita gente que ia entender, que ia gostar do trabalho, que ia acreditar. Senão aqui agora não teria 130 mil inscritos, não teria... Olha aí, ó, como ele, né, gosta de enfatizar isso, né? É uma carta na manga que ele se utiliza, né? Não, eu tenho 130 mil inscritos, então, obviamente, se eu tenho 130 mil inscritos, eu sou o detentor da verdade, né? E os outros não,
porque eles não têm 130 mil inscritos. Né? Então, vamos lá. Essas visualizações todas, nós sabemos que muitos que não estão acreditando estão vendo também. Então, o Criador explicou tudo. Falou para o filho, para o Pedro, relaxa, deixa. Você confia em mim ou não? Deixa os meus filhos, eles são assim, deixa, vai dar certo. Tudo que eu faço dá certo. Isso Deus falando. Tudo que eu faço dá certo, nada dá errado. Os meus planejamentos são perfeitos. Disso você sabe, né, filho? Sei. Foi o que ele disse. Deus acalmando ele, preparando. Volta para o corpo. E por que outros estão acreditando? Estão amando o trabalho e estão acreditando? Por quê? São aqueles, muitos de vocês, que estiveram encarnados em Tebas e foram para Amarna, junto com ele e o apoiaram. Muitos de vocês estavam reencarnados em Amarna. Vocês estão aqui. Porque tem que ter um equilíbrio, não é? Então, né, obviamente que ele, como eu disse anteriormente, ele localiza quem apoia ele como seres iluminados, que tiveram em outras vidas também, apoiando sempre o bem, né, enfim, né, a utilização da vaidade, né, do orgulho das pessoas, para que ele consiga manipular essas pessoas como bom líder seitista que é. Tem aqueles que são contra e tem aqueles que são a favor. Então vocês já conhecem o espírito do Pedro, muitos de vocês já conhecem o espírito do Pedro há muito tempo. Por isso que tem muita gente que vê os vídeos e diz, eu não sei o que é, mas esse garoto me prendeu aqui, nesses vídeos. Eu sinto verdade no que ele fala. Eu não sei o que é. Eu vejo outros canais, mas esse canal me prende. Tem gente que até diz assim, eu deixei de ver outros canais e estou vendo só esse, porque eu só sinto verdade nesse. Eu não sei, eu sinto algo dentro de mim que o que acontece ali é real. Veja, né, como me ele é prende, me manipulador. puxa. Eu não consigo deixar de ver. Veja como ele é manipulador, né, e tenta levar as pessoas a só assistirem o canal dele, né, aquela coisa bem exclusivista, olha só, assistam ao canal, assistam só o que eu tenho a dizer. Claro, nunca interessa ao líder seitista que as pessoas ouçam as outras. Inclusive, os próprios espíritos superiores, as obras de codificação, dizem que os espíritos mistificadores e pseudo-sábios, né, burlões, enfim, aqueles espíritos que querem enganar, uma das conselhos que eles adoram dar dentro dos grupos que eles querem manipular é esse: não ouçam gente de fora, não lhes deem ouvidos. Ele faz exatamente a mesma coisa. É o seu espírito. Você conhece o Pedro, você conhece a Sônia, você conhece a Sabrina, você conhece muitos dos que estão aqui há muitas eras. E estão aqui para evoluir ainda mais. Porque isso aqui não vai ficar só nas palestras. Tem mais coisa para acontecer. Eu acho que Bezerra de Menezes fez uma revelação. O Pedro ficou preocupado. Porque o Pedro disse, ai meu Deus, isso não acontecer. Vai ser como um estouro. Como eu disse, a primeira bomba estourou. A primeira. Então veja aí, né? Para a gente é mais uma ameaça, né? Porque a primeira bomba seria a tal da revelação dada pelo pseudo Bezerra de Menezes, né? Pelo falso Bezerra de Menezes, com certeza, que é a reencarnação de Allan Kardec. E, obviamente, ele está preparando mais coisas. Eu acredito, isso é só um chute, que seja justamente lançar uma obra que se pretende ser a obra de Kardec reescrita. Então, já não bastasse as versões antirracista, né, que tem aí a versão antirracista das obras da codificação que andaram publicando por aí, nós teremos agora um sujeito, né, com esse perfil, dizendo essas bobagens todas que vocês estão vendo aí, publicando. Isso vai para todo mundo, pessoal. Olha a vergonha que o espiritismo vai, que nós espíritas vamos passar.
Imaginem livros das livrarias do país inteiro, com essas bobagens escritas, tendo como rótulo lá, como título, Espiritismo, lá na ficha catalográfica ou na capa, enfim. Imaginem só como é que vai ser. Aí não é possível que as federações não vão se manifestar, né, pessoal? Aí já deveriam, de certa forma, ter dito alguma coisa, porque eles, uma vez que alguém se diz reencarnação de Allan Kardec, o patamar já começa a subir, né? A coisa já começa a ficar mais grave. Até agora, não vi ninguém, né, assim, comentando, nenhuma instituição e tal. Então, eu acredito que seja um livro, né? Porque ele já disse que vai reescrever o Pentateuco, né? Esse termo aí errôneo. Vamos lá. Tem uma carreirada de bomba. Faltam só 10 minutos. Eu, o Cristo planetário, canalizo com o espírito de Akhenaton, de Allan Kardec, de Mahavatar Babaji, de Sansão, de Ezequiel, de Pedro Augusto, há muito tempo. Assim como eu falei através da voz de Siddhartha Gautama, eu falei através de Lanto, eu falei através de Zoroastro, falei através de Merinha, falei através de Hermes Trismegisto, falei através de Chico Xavier, falei através de outros. Eu estou aqui. Eu sempre estive. Eu estou conectado a todas as suas mentes. Eu sei o que todos vocês pensam e sentem e planejam, porque eu conheço os seus espíritos. Antes dos seus espíritos existirem, eu sou. Este rapaz que vocês estão vendo aqui é espírito do meu espírito. Eu o criei. E ele está me representando nesta época, porque eu sou um como ele. Toda a programação encarnatória dele foi planejada por mim e por outros que auxiliavam, porque ninguém faz nada sozinho no universo. Tudo o que ele fez foi necessário, porque nós o levamos no esquecimento total. E foi programado que ele levasse a vida que ele levou. E o jeitinho de ser que ele tem, que não será religioso, não será ortodoxo. Novamente, ele sabendo, né, que alguém poderia revelar esse passado dele, então, né, ele se apresenta já passando essas informações e, claro, demonizando a figura do que seria alguém religioso, né? Porque não é o perfil dele, então, bem, vamos dizer aí que o perfil religioso é a coisa pior que existe no mundo, que o bom mesmo é ser baladeiro, promíscuo, consumidor de grande quantidade de bebida alcoólica, isso sim não tem problema nenhum, mas você é religioso, tem problema. Se você é ortodoxo, aí tem problema. Quer dizer, né? Muito esperto. Vai enganar muita gente, mas não vai enganar a todos e não todo o tempo. A música que ele colocou hoje como preparação não foi uma música religiosa, foi um rock. Uma música chamada Black, de Pearl Jam. E ali eu estarei. E todos os médiuns. É o moderninho. Que são convidados aqui. São convidados por mim. Desta vez, não haverá guerras, nem assassinatos, nem destruição. Desta vez a espiritualidade fará algo diferente. A espiritualidade permitirá que muitos só desencarnem bem velhos para assistir tudo o que o meu filho Akhenaton vai fazer junto com... Vamos ver, né? Mais uma previsão que vocês estão vendo aí, né? De grandes coisas.
vamos ver se vai realmente se cumprir. 2019, vocês já viram que não se cumpriram. Todas essas previsões aí que só foram feitas, né? Já tivemos lives aqui explicando, não se cumpriram, né? 2057, nós queira Deus estejamos encarnados para vermos essas pessoas dizendo que novamente teve uma reunião no mundo espiritual que dessa vez não vai ser mais 2057, a coisa ficou para 2100, e assim eles vão perpetuando as previsões que nunca se cumprem. Comigo aqui. Nas canalizações que diziam, eu sei que tiveram espíritos aqui que disseram, o Pedro não é a reencarnação de Akhenaton, e agora estão dizendo que é. Está contraditório. Não está, não. Nós dissemos que ele não era a reencarnação de Akhenaton em outros vídeos, com convicção, e não deixamos ele lembrar que ele era, porque não estava no momento de revelar quem ele era. Então, a única hipótese que tivemos, a opção que tivemos, foi de falar que ele não era, porque não estava no momento. Porque tinham espíritos, sacerdotes de Amon desencarnados aqui, que sabiam que estava acontecendo algo diferente, estavam caçando o espírito dele. E o espírito dele estava encapsulado para não ser identificado por esses espíritos. Nós poderíamos impedi-los? Sim. Mas foi preferível que assim fosse feito desta forma. Nós retiramos a cápsula de volta, está em volta do espírito dele. E esses espíritos que estavam procurando. Vocês veem aí que tem muitos elementos da ficção científica, né, dos filmes. No nosso próximo programa, hoje nós vamos terminar esse áudio aí, né? Vimos que nós já estamos chegando aí ao final, foram só 6 minutos dessa tortura. Fiquem aí. Nossa próxima live, nós vamos provar para vocês, vamos dar um exemplo daquilo que nós falamos lá no nosso estudo sobre ufologia. Que eles tiram toda essa fantasia, além, obviamente, dessa literatura, né, que nós já mencionamos, dos filmes de ficção científica. Isso ele vai dizer com todas as palavras. Vamos lá. Procurando por ele, foram todos resgatados aqui hoje e terão os seus destinos. Mas muitos desses estão reencarnados, principalmente aqueles que agiram com fúria e que cismaram com ele na internet. Porque já conhecem o espírito dele de longa data. Inclusive, essas pessoas estiveram reencarnadas quando eu encarnei aqui. Um pedaço do meu espírito encarnou aqui. Porque todo o meu espírito não poderia encarnar só aqui. Quer dizer, só pôde encarnar um pedaço do espírito, porque se fosse todo o espírito, não teria como. Ia ser demais para a humanidade. É muita luz. Em 25. Eu aproveitei um momento de encarnação aqui para encarnar em mais outros 24 planetas. Para dar um salto na evolução bem maior do que só um planeta. É assim que Deus trabalha para o progresso. Ele não iria perder a oportunidade da minha descida. Ele aproveitou a viagem para que eu fosse subdividido e encarnasse em outros mundos. E muitos desses que atacaram meu filho, vocês sabem quem são. Descaradamente, sem vergonha e sem pudor, demonstrando quem são. Estiveram encarnados quando eu estava encarnado aqui há 2000 anos atrás, e muitos desses foram soldados que me torturaram. Outros estiveram no meio da multidão quando escolheram entre Barrabás e Jesus e gritaram Barrabás, tacaram tomates em mim, pedras e tudo mais. Enquanto vocês acham que não tem vida em outros planetas, aqui em cima, bem perto, está um trânsito imenso de naves e de seres de várias raças. Tudo aquilo que nós falamos, né, nos nossos estudos sobre ufologia, que em breve nós retornaremos, né? Essa exploração toda da credulidade alheia. Olha, aqui em cima está cheio de naves, de várias raças, falamos as chamadas raças de ETs, né? Que, aliás, foram todas elas tiradas da ficção científica. Uns entrando nos mundos dos outros,
muitos planetas no universo, é normal várias raças diferentes de extraterrestres interagirem entre si e conviverem. E a humanidade deste planeta aqui está apartada disso, porque não conseguem conviver nem consigo mesmos. Então não podem conviver com aqueles que estão lá fora. Tem que ficar presos aqui e achando que não tem vida lá, mesmo com toda a vida correndo aqui em volta do planeta. E outros que estão aqui no seu planeta, disfarçados em corpos humanos. Alguns estão estudando-os, sim. Tem seres. Essa também teoria boba, né, que tem na ufologia, de que tem os draconianos, os reptilianos, e que se fazem passar por seres humanos e se escondem na multidão, que pode ser uma pessoa conhecida nossa, essas coisas todas também retiradas da ficção científica. Extraterrestres que têm curiosidade em estudar os seres humanos daqui, porque eles não conseguem entender tanta maldade. E eles querem estudar essa maldade. Já comentamos sobre isso, né? Nós temos mais de 60 pessoas. Que, obviamente, que espíritos que já habitam mundos superiores sabem sim, né? Porque já passaram pela fieira do mal, já encarnaram em mundos primitivos, em mundos de provas e expiação. Então, eles entendem, sim, por que há, como ele disse ali, tanta maldade, há tanta inferioridade ainda no nosso planeta. Então, não precisam vir aqui para nos estudar. Não faz o menor sentido isso. Pessoas aqui hoje. Isso porque não tem mais espaço aqui. Senão teríamos mais. Essas almas que estão aqui presentes, eu trouxe. Porque são aqueles que já estão abertos e preparados para a minha mensagem e a do meu filho. São aqueles que estão aceitando, estão acreditando no trabalho que está sendo feito aqui. E ninguém está sendo obrigado a acreditar. Todos são livres para não acreditar. Todo líder cientista... Todo líder cientista fala isso. Não, as pessoas que estão aqui não estão sendo obrigadas a aceitar. Todos eles dizem isso. Né? Claro, mesmo porque se ele obrigasse alguém, né, ia haver uma denúncia. Como é que você vai obrigar alguém a frequentar o seu centro, o seu templo, seja lá o que for? Né? Mas essas pessoas são manipuladas sempre em favor dos interesses do líder cientista e dos membros da seita. Né? Então, por exemplo, tem os seguidores do Henri Cristo. Nenhuma daquelas meninas lá estão lá obrigadas. Né? Mas o Henri Cristo fez alguma coisinha lá, né, na cabeça daquelas moças para elas acreditarem que ele é Jesus reencarnado. Akhenaton, de lá para cá, teve muitas reencarnações aqui. E ele evoluiu bastante, evoluiu muito mais. A evolução dele agora está muito maior do que naquela época. E a energia yang dele foi desenvolvida e está bem forte. Ela está tão forte. Ele trabalhou tanto para a energia yang se desenvolver que ela está mais forte do que a yin. E olha que a yin é forte nele. Por isso que ele é usado e fala dessa forma incisiva, dessa forma mais firme. Porque foi necessário que a energia yang dele fosse desenvolvida e ela foi, desses 3.300 anos para cá. Então não esperem um Akhenaton de 3.300 anos atrás. Esperem um Akhenaton totalmente diferente, modificado. Pura justiça divina, mais ainda do que já era. E a pura misericórdia e o amor divino. Tudo junto. Porque ele tem as duas polaridades. Yin e Yang. Eu estou sentado aqui, numa espécie de trono. Estou sentado numa espécie de trono. Com os meus anjos ao meu redor. Os meus irmãos, meus querubins. Arcanjo Miguel está à minha direita. E minha mãe Maria está à minha esquerda. E eu estou conectado com ele. Porque é para cá que ele vem. É para cá que ele volta. Porque ele não é habitante deste planeta. Ele é habitante do meu reino. E aqui, em outra dimensão. Esse, graças a Deus, está acabando.
Esse aí não é mais o Osho, tá? Ele já mudou para Jesus. Seria Jesus, que eles chamam de Sananda, né? Que estaria falando essas asneiras todas aí, dizendo que está sentado no trono, que Maria está do lado, que o querubim não sei o que está do outro, que os anjos estão tocando corneta, enfim. Ele também tem um reino que está esperando por ele, assim como outros espíritos que são reis no universo e que vão voltar para os seus reinos nas suas dimensões de origem, porque são governadores dessas dimensões. No universo, existem vários reinos. Eles têm os reinos deles, mas também visitam os meus reinos, porque eles têm acesso livre aqui. Também são habitantes daqui. São os meus escolhidos, os meus enviados. Muitos deles estão aí, e outros já estão vindo, pois eu digo. Ó, vocês são os meus escolhidos, né? Vocês são os enviados. Então, mais uma vez, uma forma de manipular ali a plateia, envaidecendo-a, iludindo-a quanto ao próprio progresso espiritual deles. Que Siddhartha Gautama está prestes a vir e vai dar continuidade a este trabalho aqui. E ninguém impedirá isto. Ele, certo, vai achar alguém, né, que possa fazer essa parceria, e aí vai ser a reencarnação de Allan Kardec, que é ele mesmo, vai ser a reencarnação do Buda, né, do Siddhartha Gautama, que é o Buda mais conhecido, então daqui a pouco vai estar todo mundo lá, né, reencarnadinho, todo mundo no mesmo lugar, para salvar a humanidade. Eu sou Jesus. Eu sou Sananda. Eu sou o Micael. Eu sou o Yeshua. Me chamem de Osíris também. E do nome que vocês quiserem chamar, porque eu não ligo para nomes. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção, o meu amor e a minha graça que vos basta. Bem, então vamos lá. Voltando para cá. Bem, peço até desculpas, porque realmente é muito cansativo, como vocês mesmos disseram aí, é muito repetitivo, né? Realmente a pessoa está preocupada em convencer as outras, então ela repete, volta para o mesmo ponto, né? Insiste em outros que ele acha que, principalmente tentando se defender aí do que ele diz que são ataques, né? Enquanto na verdade somos eu e mais várias pessoas aí tentando esclarecer sobre esses verdadeiros absurdos, né? Vamos lá, vamos ver o que vocês têm aqui a dizer para a gente chegar, então, ao final do nosso estudo de hoje. Vamos lá, deixa eu subir aqui a nossa tela. Bastante comentários, né? Obviamente eu não vou conseguir ler todos, mas vamos lá, vamos ver aqui como é que vocês reagiram. Eu gosto também de saber como é que vocês reagiram, né? Deixa eu ver aqui. Ainda tá... Eu tô subindo e não para de aparecer mensagens aqui. Mas é importante. Vocês disseram bastante coisas interessantes. Já cheguei aqui ao início, então vamos lá. Vou descer aqui, quando vocês estavam aí comentando. Vladimir... Estela Luzes, né, lá de Dallas, dizendo: eu vi o documentário sobre o Osho, um festival de horrores. Quem puder ver na Netflix, recomendo. A Estela Luzes foi assistir e gostou. Vai ver que, né, não dá, né, para a gente sequer imaginar que seja um espírito iluminado, como ele diz aí. Vladimir Cabral dizendo: conheço uma pessoa que acha que todo roteiro de filme retrata fielmente a história da pessoa ou o fato em questão, né? Tem pessoal que viaja mesmo, acha que cinema é para contar tudo verdade e não é bem assim, né? Vamos lá. Camila Freire aqui, né, nos prestigiando, estou gostando muito do canal, ficamos felizes aí. O Tachibana brincando, beijinho, beijinho, pau, pau, foi a morte moral desse sujeito, exatamente. Não tem mais o que fazer em relação a quem continua seguindo um sujeito desse depois dessa frase, a não ser lamentar.
Concordo com você integralmente, Tachibana, realmente. E aquele momento que ele se esquece, né? Que estava incorporado, entre aspas, e começa a falar na primeira pessoa. Aquilo também foi um indício claro ali de charlatanice, né? Liliane Santos dizendo, se fosse aqui em Tramandaí, ainda iria acreditar que era pobre. Exatamente, que, né, essa região já é o povo mais humilde, né, como diz o outro. Deixa eu ver aqui. Vladimir Cabral brincando aqui, não seria ET fêmea? Deixa eu ver aqui. Céu Luz dizendo também, vai ver que esse espírito da Ibope, a médica não quer dividir o quinhão, exatamente. Ela falou que a Shelliana só se comunica através dela. Realmente, os universalistas aí batendo cabeça. E o Tachibana dizendo a mesma coisa, atuam da mistificação brigando entre si, que tristeza. E a Fernanda, brigando por causa de ET, se fosse por causa do caldo de cana, não diria nada. Essa história de caldo de cana também foi um achado, né? Quem nos convida aqui, quem nos brinda aqui com a sua presença é Ana Lúcia Pretelli, diz o seguinte, boa noite, isso mesmo, há mais ou menos atrás houve uma live com Mônica de Medeiros Robson Pinheiro reclamando do plágio, exatamente, né? Teve mesmo. Vladimir Cabral brincando, daqui a pouco eles enviarão frotas estelares, um contra o outro. Isso é. A Mônica Yoshimura brincando, Senhor dos Anéis agora, enfim. Enfim, né? A Camila Freire dizendo, eu adoro dragões, mas em Game of Thrones, exatamente, né? Na fantasia, cai até bem. No Senhor dos Anéis também tem a questão dos dragões. Aliás, no O Hobbit aparece lá um dragão, né? Ana Lúcia Pretelli dizendo também o seguinte, só como ainda há um tempo na esperança aparecer alguém que pare esse infeliz. Realmente não me preocupo com ele, pois ele não aguentará muito tempo. É o que eu acho também, né? Só que a gente não pode realmente facilitar, mas eu entendi exatamente o que você quis dizer e eu tenho essa esperança também, porque está entrando em contradição, já está preocupado, né? Ele disse na última live que não mais vai responder. É também uma outra confissão, porque se ele, quando ele responde, ele diz que está incorporado, aí agora ele diz que ele, enquanto pseudo-médio, não vai mais responder. Quer dizer, então ele se acusou. Quer dizer, que na verdade quem estava respondendo era ele, e não o espírito, né? Então ele já está completamente perdido, né? Vendo que ao contrário do que ele achava, está havendo manifestações contrárias. Né? Ele achava que todo mundo ia ficar quietinho, né? Que não ia ter ninguém reclamando, ninguém analisando, e acabou caindo do cavalo. Né? Então agora está preocupado aí, né? Inclusive com essas questões aí que ele andou revelando aí de Jurerê, que também pegaram muito mal alguém frequentar o lugar de rico, dizendo que gastando com várias mulheres ao mesmo tempo, sendo que o salário dele não alcança esse dinheiro todo, né? Vladimir Cabral, uma vez, há uns 15 ou 20 anos atrás, o Discovery Channel fez um documentário, filme, totalmente fake sobre dragões. Ele que é biólogo, né? Vladimir Cabral. A maioria das pessoas acreditaram mesmo que havia encontrado dragões. Foi uma loucura. Aliás, Discovery Channel, History Channel já foram canais sérios, né? Hoje, infelizmente, também caíram nas malhas do sensacionalismo, de história não tem nada, de descoberta não tem nada, tudo, né, para enganar os trouxas. Bem, deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, né? Liliane Santos aqui nos cumprimentando, que bom que ainda temos canais como o seu, Arthur, e vamos seguir em frente com muito estudo em Kardec, é o que a gente sempre pede, com certeza essa força ligada aos 11 espíritos fará a diferença no movimento, tenhamos esperança, né? Ana Lúcia Pretelli, olha gente, Allan Kardec é até fácil para o cara, dureza ele incorporar Margot Merlin, tem vídeos que ele resgata a espada Excalibur, dá spoiler de filmes, Guerra nas Estrelas, exatamente, já separamos um áudio sobre isso que será o nosso próximo. Quer dizer,
Coincidentemente, a mesma coisa acontece com a pessoa que começou a anunciar que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Essa pessoa se diz aí fã de Jornada nas Estrelas e também é envolvida com a ufologia. Quer dizer, onde tem ufologia, você pode crer que vai ter essa fantasia toda, né? Vamos lá. Bem, pessoal, acredito que, né, realmente são muitas mensagens, não vai dar para ler tudo, tá? Mas aí agradecemos aí pelos comentários, né, pela presença de todos aí, e muito em breve nós já traremos um outro áudio, né, onde mostraremos aí, procuraremos demonstrar aí mais algumas das proposições daquele que se diz a reencarnação de nada mais, nada menos que Allan Kardec. Inclusive fazendo referências a esse que eu vos falo, esse nosso próxima live, nós comentaremos aí algumas palavras do pseudo-médium sobre a nossa pessoa aqui, tentando nos ridicularizar, dizendo que até que essas pessoas do mal têm até o quadro de Kardec na sala, que põe a camisa de Allan Kardec, fazendo uma clara, né, menção aqui indireta a nós que estamos aqui falando com vocês, né? Então, vai ser até um pouco engraçado como que o indivíduo está realmente incomodado, porque ele sabe que, de uma maneira ou outra, isso vai ser levado a conhecimento das lideranças espíritas e as portas do movimento espírita vão se fechar para ele. Ele achava que ia todo mundo aceitar igual um cordeirinho, que ele é a reencarnação de Allan Kardec, ia estar tudo dominado, né? Como se diz na gíria carioca, e parece estar caindo do cavalo, né? Vão restar a ele, esse tanto de pessoas, né? Que ele até diz, gente que tem o quadro de Kardec, mas o canal dele é pequeno. Pois é, só que a gente aqui, meu amigo, privilegia a qualidade. Nós não estamos como você, preocupados com números tão somente, tá? Mesmo porque o canal não é monetizado, né? Já esteve monetizado um tempo, nunca recebi absolutamente nada, dá uns centavinhos aí, né? Graças a Deus nós temos profissão, né? Trabalhamos desde os 18 anos, né? Como já dissemos aqui, apenas para aqueles que não nos conhecem, né? Terem pelo menos uma referência sobre nós, isso aí é importante, é uma coisa que eu geralmente não falo, mas, né? Então ele começou a fazer troça, que veste com a camisa, aparece com a camisa de Allan Kardec. Eu realmente tenho duas camisas, uma Allan Kardec, o Bom Senso Reencarnado, camisa preta, outra preta também, que eu comprei, onde fala que a força do espiritismo está em sua filosofia. Claro que isso incomoda, né, ao cidadão lá, porque quanto mais conhecer o verdadeiro Kardec, menos espaço ele tem. Só vai fazer sucesso mesmo, infelizmente, com quem nada ou pouquíssimo conhece do espiritismo. E nós temos, felizmente, aí a companhia de pessoas que eu sei, né, que estudam, estão sempre não só nas minhas lives, estão em vários estudos pela internet, que frequentam o centro, né, que estudam as obras da codificação. Esse é o nosso, né, verdadeiro interesse, que é fazer, né, com que o espiritismo seja cada vez melhor compreendido e mais conhecido pelo que ele verdadeiramente é, e não aquilo que estão pretendendo fazer com ele, que vocês viram aí, é uma autêntica mixórdia. Bem, pessoal, então agradecemos aí, chegamos aí 1h40 aí de estudos, né? E muito em breve, quem sabe ainda essa semana, lançaremos então o nosso próximo vídeo, né? A de hoje foi resposta a um pseudo-médium, a ação dos novidadeiros. Percebemos aí que ele reforça a ideia de que o espiritismo tenha que receber a colaboração desse autêntico missionário que ele se julga ser, né? Trazendo essas novidades, essas fantasias, novidades entre aspas, né? Que não são novidades coisíssima nenhuma, todas essas fantasias, toda essa megalomania de se achar o
o tal, né, sem mostrar nenhuma credencial para tal. Não tem credencial intelectual, não tem credencial moral, como ele mesmo confessa, né, que só saiu da esmórnia porque diz receber um chamado, né, do próprio Deus. Então, realmente é muito lamentável, embora a gente às vezes ria, né, porque é algo tão absurdo que a reação quase que automática é do riso, né, de achar realmente graça com tanta pretensão, com tanta megalomania, com tanta coisa antidoutrinária e verdadeiramente absurda. Bem, então desejamos bom descanso a vocês, uma boa semana aí que se inicia de trabalho, de estudos, enfim, para que nós, pouco a pouco, efetivamente possamos galgar essa longa escala que vai certamente nos levar algum dia à perfeição, que estamos ainda muito distantes, mas pouco a pouco a gente vai alcançando os nossos objetivos do autoaprimoramento. Uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.